Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a apresentação de um caso de facetas de resina. Morgana vai passar para a gente um pouquinho dos detalhes de o que a gente vai passar para vocês hoje. Então, hoje a gente vai falar de um caso bem lindo de facetas de resina, de uma paciente muito querida, que merecia um sorriso lindo, que os dentes não estavam combinando com ela realmente. Ela estava com os dentes amarelados, com restaurações. Sabe quando faz uma restauraçãozinha numa época, daí outra numa época, vai ficando todas aquelas restaurações, cada uma com uma cor diferente, nada conectado. Ela tinha os lateraizinhos um pouquinho conoides, dentes desgastados por bruxismo, e uma paciente jovem que precisava realmente de um sorriso, dar um up nesse sorriso, né? Então, olha só, ela tinha os centrais bem desgastados já, esse lateralzinho dela, os dois tinham um aspecto conoide, os premolares também estavam com desgaste, tá? Então, você pode ver que não existe um alinhamento, né? É um sorriso feio? Não, de forma alguma, mas dá para melhorar muito esteticamente. É isso que a Morgana... Quando ela fala, só um pouquinho, Uhum. Quando ela falava, né, o dente estava tão desgastado na frente que quando ela se comunicava, não aparecia dente. E isso é uma característica que envelhece muito por causa do desgaste. Vocês vão ver no final, quando a gente fez os dentes do alinhamento correto, quando ela fala, aparece dente, ela parece ser muito mais jovem. E essa, eu acho que o que eu ia comentar com a Morgana é bem sobre isso, assim, que o bonito e o feio, com relação aos tratamentos que são realizados, é logicamente do ponto de vista do cliente, do paciente. Com certeza, o que Às incomoda é para cada um, exatamente, né? Talvez alguns de vocês estão vendo, nossa, mas se eu tivesse esse sorriso para mim estaria ótimo, é o máximo que eu gostaria, está maravilhoso e tal. Sim, é verdade. Só que cada um tem as suas particularidades e as suas necessidades. Então a gente sempre pode entregar algo que dá um up, dá uma renovada na autoestima, estimula a pessoa a criar outros relacionamentos, ter outras perspectivas, simplesmente por um sorriso renovado. E outra coisa, por que ela também procurou e tinha retardado assim o tempo de fazer? Porque ela tinha medo de mexer nos dentes, porque ela queria algo conservador, né? Então ela não queria que fosse feito preparo nos dentes dela, ela queria alguma coisa, sempre teve medo de mexer. E como as facetas de resina, a gente não encostou nos dentes dela, no sentido de não foi tirado nada, é feito apenas um jateamento ali para ficar áspero, para que a gente possa fazer a adesão, mas o dente dela ficou intacto embaixo do tratamento. Esse eu acho que é uma outra grande preocupação dos pacientes hoje em dia, cada vez mais informados, procurando temas sobre esse assunto, né, e tal. A importância de manter preservar, os seus dentes, e aí né? às vezes quando ele vê casos hoje em dia que já há um desgaste, a pessoa já vê isso com certa ressalva e prefere evitar. Então, logicamente, ela tenta procurar encontrar pessoas que possam entregar o resultado que ela imagina, só que da maneira mais conservadora possível, que é o que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui. Então, passando um pouquinho mais, olha aquele lateralzinho, eu falei para ela, olha como os caninos também, os premolares, tem aquelas restauraçõezinhas que a gente chama de restaurações cervicais, né, abfrações. Então, vários detalhezinhos que ela não estava mais contente, né, algumas restauraçõezinhas nas pontas dos dentes que já estavam mais amareladas. Então aqui foi feita uma moldagem, onde é feito essa moldagem, a gente faz um escaneamento, um planejamento digital para que saia o enceramento, tá? Então isso é o enceramento, vocês já podem ver como mudou a altura dos dentes dela, né? Se vocês olharem ali, existe uma sombrinha, uma linha, que vocês conseguem ver exatamente o que foi aumentado dos dentes, tá? Para que a gente possa passar isso para a boca. Então, mas agora a gente moldou, fizemos um planejamento virtual com todas as fotos, que nem a gente sempre brinca, porque o paciente tem que ser um pouco modelo aqui. Fizemos o planejamento, veio o enceramento. E agora, né? Como que a gente passa isso para a boca? E esse enceramento, eu acho que talvez até para ficar mais claro, para vocês entenderem, é para a gente e para o próprio cliente imaginar como se fosse uma maquete, da gente poder transformar aquilo que a gente viu no modelo inicial, que estava lá todo em amarelo, duplica esse modelo e aí então a partir dessas imagens então é esculpido um novo formato ou então é impresso numa impressora em 3D esse novo formato, e isso o paciente já pode ver e avaliar antes de a gente realizar o tratamento. Então ele já também passa a ser bastante participativo nesse momento, porque ele pode, olha, eu gostaria que fosse um pouquinho mais reto, eu gostaria que fosse um pouquinho mais arredondado, eu queria que talvez tivesse um pouco mais de volume, eu queria que existisse uma diferença entre os dentes um pouco maior com relação aos seus comprimentos. Então assim, não precisa fazer isso em boca para depois ter que fazer correções, entendeu? A gente já pode avaliar isso
tudo antes. Então aqui é um termo talvez que a gente tem na área que se chama mockup, mas talvez em casa para você entender melhor é como se fosse uma maquete, uma réplica daquilo que a gente gostaria de entregar no final para o cliente. Isso. Então aqui com esse enceramento a gente faz uma guia. E é essa guia que vai me ajudar em boca a definir a nova altura dos dentes. Por quê? Porque a partir daqui tudo é feito diretamente em boca. Então todo esse enceramento, tudo isso serve unicamente para eu ter essa guia. Essa guia que é importante para que eu possa colocar em boca para poder trabalhar, tá? Então aí já estamos em boca e a guia em posição. Então se eu voltar, olha ali como a guia está bem justinha nos dentes. Ela está bem coladinha no enceramento. Quando a gente coloca em boca, olhem a diferença de que falta, né? De que falta dos dentes. Então, tudo aquilo ali vai ser acréscimo. Então, vocês podem olhar, os dentes dela estão intactos, é o mesmo dente. E agora a gente vai começar a trabalhar com o aumento. Onde a gente faz primeiro? Com aquela guia, a gente começa a fazer a estratificação da resina. Então, o que é a diferença de uma resina? Eu fiz faceta de resina, foi lá, colocou uma resina, na frente do dente, ficou pronto em 15 minutos e a pessoa saiu achando que tinha uma faceta de resina, né? As resinas, para ficarem facetas extremamente naturais e bonitas, a gente faz uma técnica chamada estratificação de dentes anteriores. Essa estratificação começa pela parte de trás, onde vocês veem essa casquinha palatina, então ela é uma casquinha atrás, onde me dá altura, e após isso a gente vai construindo em camadas. Por quê? Porque o nosso dente ele é feito de camadas. A gente tem várias camadas dentárias e aqui a resina a gente imita todas essas camadas para que a gente possa ter um dente bem natural, para que possa ter aquele dente com profundidade, aquele dente com translucidez, para quando alguém olhar, nossa, que sorriso lindo, é natural. Então, isso se chama estratificação. Quantas camadas chega a fazer? Chega a fazer, às vezes, 5 camadas, 4 camadas, 5 camadas de resina para a gente ter um aspecto bem natural, tá? Então, aqui a gente colocando mais uma camada, que a gente diz que é a camada de dentina. Então, é aquela que dá corpo ao dente, né? É aquela que dá a cor, a forma da cor profunda e o corpo ao dente. E aqui a gente terminando em estado bruto a camada de esmalte, né? Onde a gente termina ela dessa forma, né? Que às vezes tem pessoas que veem quando o dente termina tudo de qualquer jeito, parece uma confusão, tem que dar todo aquele acabamento em broca. A gente termina esculpindo em pincéis, em espátulas próprias para isso, e a gente termina o dente dessa forma. E claro, depois vai ser esculpido o acabamento dele, tá? Aqui, então, todos os dentes já realizados, tá? Já foi feito o aumento, a estratificação de todos eles. E o novo sorriso da nossa paciente. Então, vocês podem olhar e falar, nossa, mas não era ruim, mas ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor, um sorriso muito mais jovem, muito mais feminino, os dentes com muita profundidade, né? A gente consegue ver que esse dente ele tem nuances de cor, nuances de tons. Ele é um dente que você olha, ele tem profundidade, você consegue olhar, parece que dentro dele. E isso é que dá muita, muita naturalidade às facetas de resina estratificadas. Além de todo o próprio brilho, que às vezes, como nesse caso a paciente está com a boca entreaberta, a tendência das resinas convencionais é que ela ficaria opaca, sem brilho, sem entendeu? Brilho. Então essas fotos, como vocês podem ver, nesse tamanho, ainda nessa proporção, são tiradas muito próximas, e aí a gente consegue ver com bastante luz de flash, então mesmo assim a gente consegue dar brilho mesmo com a paciente com a boca seca. Então para tu ver que essas são características desse tipo de resina, usados, como a Morgana falou, em camadas de estratificação de dentes anteriores. Tá? Envolve muito excelência em material, muita tecnologia e muito talento, no sentido de que ela é esculpida à mão, né? Essas camadas finais, elas são todas esculpidas à mão. Tá? Então aqui mais uma visão. Então, né, quem diz que esse dente não é dela, né? Olha aqui o novo sorriso dela. Então, muito mais bonito, muito mais alinhado, com o dente combinando com mais o tamanho jovem. Do lábio dela. Muito mais jovem. Tá? Olha aqui os detalhes de anatomia, né? Então, isso que eu falo, essa parte sim exige muito talento, né? Muito conhecimento do dentista que vai executar, porque conhecimento anatômico de cada dente. Então, a gente tem que saber exatamente cada nuance de cada dente, cada vertente,
cada área de luz, cada área de sombra. Esculpir o dente é uma arte. Então tem que saber todos esses detalhes para que a gente possa replicar isso de forma muito natural. E de forma direta, né? Relembrando que é feito diretamente em boca. Diretamente em boca. Tá? Então aqui uma visão para vocês terem noção de como a gente melhorou esse sorriso, como a gente deixou o sorriso dela muito mais jovem, de uma forma extremamente conservadora, deixando os dentes super naturais e ela está sorrindo super feliz, né? Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por essas facetas de resina, justamente por isso, por ser um tratamento conservador, preservar o esmalte natural e a gente poder, numa única sessão, transformar tanto a vida de alguém. Então, realmente é muito, muito gratificante para a gente que executa o trabalho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Isso gera muitas dúvidas. Pessoal, podem deixar todas as dúvidas de vocês aqui no canal, podem mandar um e-mail ou venham até a clínica conversar com a gente, que vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.